Deus, pensando, eu pensando que tinha sido alguém que chegou em casa e fez aquela zoada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou tia Léa Lucena, vou ficar com vocês aqui acompanhando a matemática do nível 1. Como é que vocês estão? Estão fazendo os exercícios nessa quarentena? Pronto, a metodologia Xiang chegou para ajudar vocês a resolverem essas questões, tá bom? Vamos lá? Comentando a primeira questão do PDF, página 1, a gente tem uma imagem que ela vai ser ligada por pontinhos e você vai formar um animalzinho. Vamos lá? Como é que a gente faria ela? Tia Léa, é uma sequência numérica. Eu vou ligando os pontos de acordo com a numeração, correto? Vamos lá, ligando os pontinhos. Ah, tia Léa, mas eu tô fazendo esses pontinhos, como assim? Ligando esses pontos, eu vou obter que animalzinho? Visivelmente aí vocês já percebem que o meu não ficou 100%, mas o de vocês acredito que no papel irá ficar. Será uma foca, beleza? Segunda questão agora, pessoal. Vamos comentar as frutas que há nessa cesta. Mamãe preparou uma cesta de frutas para a vovó. Aí veja só. A questão dá uma cesta que vocês têm que identificar a quantidade de morangos. Vamos contar a quantidade de morangos nessa cesta? Tia Léa, quantos morangos eu tenho nessa cesta? Que eu estou conseguindo identificar. Ah, tia Léa, eu tenho 4 morangos. Então a letra A, a resposta seria 4 morangos. Na letra B, ele quer saber quantos abacaxis. Tia Léa, como identificar pelo abacaxi? Principalmente por essa partezinha dele aqui. Vocês contam quantos? Então, tia Léa, eu tenho 2 abacaxis. Em relação à quantidade de bananas, tia Léa, eu vejo que tem uma banana por debaixo do cacho de uva e outra banana vizinha à pera. Então, eu tenho quantas bananas? 2 bananas. Quantas maçãs? Tia Léa, os morangos estão em cima das maçãs. Eu também visualizo 2 maçãs. Quantas peras? 1 pera. E quantos cachos de uvas? 2 cachos de uvas. Terceira questão, página 3, gente, a gente vai identificar desses 3 objetos que você tem um relógio, um carro e uma calculadora, onde se localizam os números. Ah, tia Léa, no relógio aparece aqui, então você vai circular. Na placa você tem o número 2020 e no visor da calculadora você tem o número 639. É apenas isso que você irá fazer na página 2 do PDF do Metodologia Xiang, beleza? Pessoal, nessa terceira questão que a gente acabou de resolver, que era para circular os números que você encontrava, a gente resolveu anteriormente, e agora a gente vai para a quarta questão. Tia Léa, a quarta questão, ela traz alguns copos. Eu tenho que observar que alguns copos estão cheios e outros estão vazios. No primeiro item, ele pergunta: quantos copos há ao todo? Aí você vai na sua sequência numérica dizer: ah, tia Léa, eu vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Na letra A, você vai responder que há 10 copos. Tia Léa, e a letra B? O que é que está perguntando? Na letra B está perguntando quantos copos estão cheios. Quantos copos estão cheios? Observe que eu tenho os 3 primeiros cheios e os 3 últimos cheios também. Então, no total, eu tenho 6 copos cheios. Tia Léa, se 6 copos estão cheios e eu tenho 10 no todo, então, quantos copos estão vazios? 4 copos. Beleza? Na questão 5, a gente vai ligar os animais às quantidades que representam e a escrita desses números. Vocês têm aí, por exemplo, os jacarés. Tem quantos jacarés nessa imagem? Ah, tia Léa, estou conseguindo identificar 2 jacarés. E como se escreve o algarismo 2? 2. Ligou? Quantos coelhos vocês identificam nessa imagem? Ah, tia Léa, tem 4 coelhos. E como é que se escreve? 4. Peixes. Tia Léa, eu tenho 3 peixes. Como se escreve? 3 peixes. E baleia, eu tenho uma baleia. É apenas ligar os pontinhos, certo?
Pessoal, continuando aqui o nosso PDF, a resolução agora da página 3, a gente vai comentar um pouco sobre a ordem crescente e decrescente. E, Léo, o que seria uma ordem crescente? Aquela que está crescendo. E uma ordem decrescente? Aquela que está decrescendo, ou seja, que está diminuindo. Então, crescente é aquela sequência que vai aumentar e decrescente é aquela sequência que vai diminuir. A gente vai falar na primeira questão de acordo com esses nomes que estão aí. Ele dá uma sequência de nomes, pede para você organizar eles e escrever primeiro o nome que tem mais letras para o nome que tem menos letras. E qual seria o nome que tem mais letras? O que é que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que contar quantas letras há em cada nome. Nesse primeiro nome, Carlito, eu tenho quantas letras? Então você vai lá e conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o nome Carlito tem 7 letras. O nome Carla tem 5 letras, o nome Lara tem 4 letras, o nome Guilherme, vamos lá contando aqui, tem 6, 9 letras, Ivo tem 3, Marcelino tem 9, Cíntia tem 6 e Felipe tem 6. Tilé, como seria para colocar esse nome em ordem crescente? Do nome que tem mais letras para o nome que tem menos letra. Aí você vai levar em consideração o seguinte: existem nomes que possuem a mesma quantidade de letras, tipo o nome Guilherme e o nome Marcelino. Então você pode escrever tanto o Guilherme primeiro como o Marcelino depois e assim sucessivamente. Então, tia Léa, vou escrever primeiro o nome de Guilherme. Quem vem na sequência é Marcelino. Quem vem na sequência de Marcelino é quem? Carlito. Depois na sequência eu tenho o nome de Cíntia ou Felipe, que tanto faz eu colocar um ou o outro. Cíntia, Felipe. Depois eu tenho o nome de Carla. Depois o nome de Lara. E por último o nome de Ivo. Isso é uma sequência decrescente. Ele está pedindo aí para vocês colocarem o nome que tem mais letras até chegar no nome que tem menos letras. Então essa seria uma sequência decrescente, beleza? Na segunda questão a gente vai para o que a gente chama de reta numérica. Você tem aqui números que estão dispostos nessa reta numérica e vai pedir para que você complete essa sequência. Se está dizendo que é uma ordem crescente, é porque essa sequência ela está aumentando. E como eu percebo isso? Vendo isso aqui, ó, 15, 16. Quem é que vem depois de 16? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 até chegar no 24. E a ordem decrescente, ela vai diminuindo. Se eu começo no 32, então, tirando uma unidade, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, até chegar no 23. Então, essa questão, ela aborda essa questão da ordem crescente e decrescente. Só é importante que vocês entendam. O que é uma ordem crescente, ela é a ordem que vai aumentando. O que é uma ordem decrescente, é uma ordem que vai diminuindo. Beleza? E na terceira questão, ele pede para vocês escreverem os numerais de 0 a 9 nesses espaços aqui. Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele vai fazer algumas perguntas. Ele vai dizer, tipo, meio que algumas charadinhas e perguntar a você, que número é esse? Agora responda. Letra A. Estou entre o numeral 5 e 7. E meu nome tem 4 letras. Que número eu sou? Então, tia Léa, eu sou o número 6. Letra B. Venho depois do 4 e meu nome tem 3 vogais. Quem é que vem depois do 4? O número 5. Tenho 3 consoantes em meu nome e estou antes do numeral 4. Quem é o número? 3. E por último, na letra D, você vai escrever o primeiro numeral e o último por extenso. Então, Léo, o primeiro numeral foi o 6 e o último foi o 3. Então, você vai escrever 6 e 3. Beleza?
Pessoal, continuando na resolução do PDF, página 4, a gente vai resolver esses espiralzinhos aí, obedecendo a ordem que eles estão seguindo. Então, nesse aqui você vai observar que ele está seguindo a ordem crescente, porque ele está adicionando 1 a cada bolinha. E esse aqui vai obedecer uma ordem decrescente, que ele vai tirar uma unidade sempre de cada bolinha. Então, começando pelo 1, aqui a gente tem 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1, 5 mais 1, 6 mais 1, 7 mais 1, 8 mais 1, 9 mais 1, 10. Isso aí foi uma ordem crescente. Agora a gente vai trabalhar a ideia da ordem decrescente. Então, eu começo no 10 e vou tirando sempre uma unidade. De 10 eu tiro 1, fica 9. De 9 eu tiro 1, fica 8. De 8 eu tiro 1, fica 7. De 7 eu tiro 1, fica 6. De 6 eu tiro 1, fica 5. De 5 eu tiro 1, fica 4. De 4 eu tiro 1, fica 3. De 3 eu tiro 1, fica 2. De 2 eu tiro 1, fica 1. É uma ordem decrescente, do maior para o menor, beleza? Agora a gente vai comentar um pouco sobre essa questão 5. Vocês vão se deparar aí com barras coloridas. Ah, mas só atenção, vocês já estão com esse material, já buscaram lá na sede do Xiang? É importante que vocês tenham esse material para que possam resolver em casa, certo? E a gente está acompanhando com vocês, mesmo de longe, nessa quarentena, a resolução dessas questões. Então é importante que você vá na sede do Xiang e busque o seu PDF, beleza? Então, ó, continuando aqui na questão 5. Você tem barras que elas são coloridas, que foi o que eu fiz aqui, já para facilitar a nossa vida. Eu coloquei a cor de o nome de cada cor em cima da barrinha. O que é que você vai precisar fazer? Tilé, se eu tenho que colocar em ordem crescente e decrescente, é necessário que eu saiba quantos quadradinhos há em cada cor. Por exemplo, o verde claro, ele tem 3 quadradinhos. O laranja, ele tem 10. O vermelho, ele tem 2. O rosa, ele tem 4. O branco tem 1. O preto tem 7. O verde escuro tem 6. O amarelo tem 5. E o azul e o marrom, vocês vão observar que eles têm 9. Então, essa questão 5, ela pede para que vocês coloquem o nome dessas cores em ordem crescente e decrescente. Mas como assim, cores, Tilé? Cada cor está associada à sua quantidade de quadradinhos. Como eu falei, o branco corresponde a 1 quadradinho. Então, ele vai ser, nessa sequência crescente, o primeiro. Então, se ele tem 1 quadradinho, ele vai estar na primeira ordem. Se ele tem 2 quadradinhos, qual é a cor? Vermelho. Se ele tem 3, verde claro. Se ele tem 4, vai ser o rosa. Se ele tem 5, o amarelo. O verde escuro vai estar na 6ª posição, o preto na 7ª. Mas atenção, o azul e o marrom não necessariamente vão ter 8 quadradinhos, mas eles têm a mesma quantidade, que é 9. Então vocês podem botar tanto azul e marrom como marrom ou azul, porque eles correspondem à mesma quantidade de quadradinhos. Isso seria a ordem crescente, do menor para o maior. Já a ordem decrescente, você precisa utilizar a ideia do maior para o menor. Você começa com essas cores: marrom, azul, preto, verde escuro, amarelo, rosa, verde claro, vermelho e branco, que vai diminuindo a quantidade de quadradinhos, beleza? E na questão 6, é mais ou menos uma questão de charadazinha. Você tem que identificar quem é quem nessa imagem. Você tem uma imagem aí, uma foto de 4 amigos, que eu tentei aqui desenhar parecido, só que não saiu. E você tem que, visivelmente, esse seria a pessoa mais alta de todos. Depois dele seria esse. Depois desse aqui seria esse. E por último, esse seria o mais alto, beleza? Mas, Tilé, o que é que diz na questão? Ele diz o seguinte: que Renato é mais baixo que Ricardo e Rogério, mas Renato é mais alto que Roberto. Rogério é mais alto que Renato e mais baixo que Ricardo. Aí você diz assim: vixe, eu não entendi não, tem que ler de novo. Você tem que ler de novo pausadamente, ó. Renato é mais baixo que Ricardo e Rogério. Então vamos supor que Ricardo e Rogério são essas duas pessoas aqui. E Renato vai ser esse aqui. Por que Renato vai ser esse aqui, Tilé? Porque ele diz assim, que Renato é mais alto que Roberto. Então, de todos eles, quem vai ser o mais baixinho vai ser Roberto.
Aí ele diz, e Rogério é mais alto que Renato e mais baixo que Ricardo. Então, ó, quem é mais alto que Renato? Rogério. Porém, Rogério, ele é mais baixo que Ricardo. É uma questão de raciocínio lógico, certo? O que pega aí é que todas as pessoas começam com a consoante R, mas ele pergunta na letra A, quais são os nomes dessa pessoa? De todos eles. Aí você vai colocar os nomes. Renato, Ricardo, Roberto, Rogério. Na letra B, ele pergunta quem é deles o mais alto. Quem é o mais alto? Ricardo. E quem é o mais baixo? Roberto. Beleza? E aí a gente encerra a aula da primeira semana, que a gente falou sobre a sequência numérica com os números naturais, a ordem crescente e decrescente de um número. Beleza? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Beijão!